O pessoal também pergunta qual será o aspecto do dirigível, como ele vai se parecer. Bem, parecido com o design clássico, digamos assim. Estamos planejando fazer uma versão nova. De acordo com essas normas das quais falei, esse aparelho deve estar próximo do equilíbrio estático. O aparelho sempre terá superpeso. Isso é importante no modelo mais pequeno e na versão não tripulada. Caso contrário, simplesmente não conseguiremos pousá-lo. O pessoal terá que pegar o dirigível. Ou seja, o dirigível deve sempre estar super pesado em todas as etapas do voo, incluindo o pouso. E a aparência em geral, vamos chamar do tradicional, em forma do charuto. Pode haver um leme mais sofisticado, mas ainda estamos considerando isso. E aqui também surge a questão: serão implementadas novas tecnologias ou o primeiro aparelho será, digamos assim, o mais clássico possível? Não haverá nada super experimental ou sim? O que posso dizer? Bem, eu já falei sobre isso. Novas tecnologias, no sentido de que será um disco voador, não haverá. Ou que terá uma forma inovadora, também não. Porque tudo isso não faz sentido para um aparelho pequeno. A estrutura rígida também não haverá, porque então não vai decolar. Tudo ainda é determinado pelo tamanho. Portanto, queremos que ele não apenas teste algumas tecnologias, pois buscamos que seja, em princípio, um projeto comercialmente viável. E, se for projetado de tal forma que o dirigível levante apenas 50 kg, o piloto e nada mais, isso é meio sem sentido, né? É um projeto desinteressante. Também houve uma pergunta sobre o revestimento do balão. Isso já é conhecido? De que materiais específicos ele será feito? Atualmente estamos em processo de busca por quem possa desenvolver isso para nós. Está mais ou menos claro que será um material de tecido e plástico. Estamos analisando a composição agora. Provavelmente serão filmes de poliuretano. A base é, simplificando, ou nylon ou lafsan. Essa é a parte estrutural e estará coberta, pelo menos nos dois lados. Pode até haver mais camadas. Provavelmente serão de poliuretanos, pois permitem ser soldados com correntes de alta frequência, conhecido como soldagem de high frequency. No entanto, pelo momento, ainda estamos considerando todas as opções e veremos se elas nos agradarem em termos de produtividade em relação às opções modernas, porque existem materiais que só podem ser colados, mas, na minha opinião, eu não os usaria, porque isso é coisa do passado. É difícil garantir a qualidade das uniões coladas, embora seja possível, claro. Nos primeiros dirigíveis usaram adesivo, mas isso era feito à mão. Nós queremos nos afastar do trabalho manual, espalhar cola e aplicar. Eu mesmo fiz isso nos anos 90. Isso não é a atividade mais agradável. Em verdade, a questão não é nem que seja desagradável, mas devemos nos esforçar por um processo de produção automatizado. Portanto, é necessário usar métodos modernos de junção de materiais, ou seja, soldagem térmica ou ultrassônica, mas provavelmente será feita com correntes de alta frequência. Por enquanto, estamos em processo de busca. Aqui tenho outra pergunta da internet. O Nova 2 pode se tornar o protótipo para um modelo de 2 toneladas? Não, não pode. O que você quer dizer com protótipo? Bem, talvez como um primeiro passo para criar um modelo de 2 toneladas. Pode ser não apenas 2, mas também 10 ou 20 toneladas. Estamos falando do seguinte: o Nova 2, especificamente, pode levantar o que pode levantar, que são 2.000 metros cúbicos. Mesmo considerando que, aproximadamente, 1 metro cúbico de gás levanta 1 quilograma. Isso tudo dá 2 toneladas, incluindo a estrutura. Mas o combustível não conta, porque estamos excluindo o combustível. Planejamos que o dirigível esteja super pesado, mas isso inclui o lastro. Porque, de acordo com essas normas, se falarmos sobre um aparelho tripulado, devemos carregar um lastro, de tal forma que decolamos com combustível como superpeso da massa do combustível que se pretende utilizar e ainda um pouco mais. Ou seja, vamos voando,
vamos consumindo combustível e o aparelho vai ficando mais leve, mais leve, mais leve. Em algum momento decidimos pousar. Por exemplo, todo o combustível foi consumido, exceto a reserva, cerca de 7-10%. Deve haver uma reserva para a navegação. E pousamos. E nesse momento do pouso, deve haver uma sobrecarga de 20-30 kg para que ele possa aterrissar e tocar o solo, com calma, sem precisar pegá-lo, como os antigos dirigíveis, onde o ponto de transição pela flutuabilidade neutra acontecia durante o voo, e o aparelho já poderia pousar sobrecarregado, ou seja, continuava a consumir combustível. Isso é vantajoso, pois se pode levar mais combustível e continuar voando. Então, ao tentar pousar, fazia uma maniobra por meio da força centrífuga, pressionando-se contra o solo. E, nesse momento, precisava ser segurado por pessoas. Se não fosse amarrado, ele simplesmente volvia subir por estar sobrealigeirado. Se alguém se segurasse e não soltasse, mas os outros sim, ele voaria embora e depois cairia. Isso aconteceu na década dos 30. Claro, era possível volver a tentar pousar, mas na altura os dirigíveis pousavam com essa dinâmica. E nós não queríamos fazer isso. Essas já são opções de pouso antigas, desinteressantes. Portanto, o nosso dirigível vai pousar sobrecarregado. Mas, ao mesmo tempo, durante o voo, as normas exigem que em qualquer momento, se os motores falharem, se a unidade de potência falhar, o aparelho deve se equilibrar e passar para um modo de voo aerostático, ou seja, simplesmente voar e, liberando gás, descer lentamente onde o piloto escolher. Isso é como um balão voando, um aeróstato livre. E para isso é necessário ter uma reserva de lastro, porque se houvesse uma sobrecarga de combustível, digamos 100 kg, é necessário descartá-los de alguma forma. Existem duas opções: o descartar combustível, o que nem sempre é bom, mas em princípio é aceitável em uma situação de emergência. Ou pelo menos descartar parte do combustível e deixar parte, por exemplo, no mínimo a quantidade que estamos considerando como sobrecarregamento, 20 a 30 kg. E eu diria que até 40. Durante o pouso, isso funciona como algum tipo de lastro. Aliás, algo muito interessante. No inverno, por exemplo, pode ser usado um líquido aquoso alcoólico como uma gradação de 40%. Então, na altura, nas épocas passadas, nós costumávamos despejar vodka nos dirigíveis modelo AU-30. Conveniente.